Estamos iniciando o versículo do dia para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Deus. A paz do Senhor a todos. Estamos aqui para o nosso 215º encontro Bênção Pura, Só Vitória. No dia de hoje eu trago para a leitura e meditação o livro de Mateus, capítulo 6, versículo 24, com a palavra-chave, servindo a Deus ou ao dinheiro. A palavra diz, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Uau! Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado por estar conosco neste momento de leitura, meditação, reflexão, estudo da palavra. E aproveito, peço que tenha em mãos bloco para anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma e sabedoria. Meditando e aprendendo com o versículo do dia, isso é simplesmente afirmado como uma impossibilidade. É a devoção total a Deus, ou então será a devoção total ao mundo. A palavra mamon, riquezas, é derivada da palavra babilônica mima, que quer dizer nada. A partir de agora, preste atenção nas palavras que serão semeadas em nossos corações. Mas antes, eu, irmão Márcio Lima, lhe peço que nos ajude com a divulgação do nosso trabalho diário, se inscrevendo em nosso canal, ativando as notificações, nos recomendem, compartilhe ao máximo nas suas redes sociais, nos grupos do WhatsApp, da sua família, dos seus amigos e a comunidade no qual reside. Presta atenção. Antes de iniciarmos o estudo, eu lhe faço uma pergunta, uma reflexão para a sua vida, mas isso aí fica guardado. Você ama a Deus ou as riquezas deste mundo? Seu coração está dividido? Preste atenção no estudo, na sabedoria que eu trago para a sua vida. Riquezas. Do grego, mamon. Transliteração da palavra aramaica que significa riqueza, mas que Jesus aqui está dando como nome pessoal, como se fosse um ídolo pagão. O que, na prática, tende a ser, pois a sua busca exige uma dedicação igual àquela que uma religião exige. Não para aqui não, hein? Se prepara. É tempo de você rever as suas prioridades. Continuando, Jesus disse que podemos ter apenas um mestre, ou Senhor. Vivemos em uma sociedade materialista onde muitas pessoas servem ao dinheiro. Gastam toda a vida acumulando, mesmo sabendo que, ao morrer, não o levarão consigo. O desejo de certas pessoas pelo dinheiro e por aquilo que este pode comprar é muito superior a seu comprometimento com Deus e com os assuntos espirituais. Gastam muito tempo e energia pensando no que têm armazenado, dinheiro e outros bens. Não caia na armadilha materialista, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Você pode dizer honestamente que Deus, e não o dinheiro, é o seu Senhor? Você pode dizer honestamente que Deus, e não o dinheiro, é o seu Senhor? Um bom teste é perguntar a si mesmo quem ou o que ocupa mais seus pensamentos, seu tempo e seus esforços. Continuando, não para aqui. Hoje é dia, como diz aqui o jargão popular no Rio de Janeiro, hoje é dia de só tapa na cara. Vamos lá. Jesus contrastou os valores celestiais com os terrenos quando explicou que a nossa vida deve ser direcionada para coisas que não desaparecerão, que não podem ser roubadas ou consumidas e que nunca se desgastam. Não devemos ficar fascinados por nossos bens, a fim de que eles não os possuam. Isto significa que podemos ter de fazer alguns cortes se os nossos bens se tornarem excessivamente importantes para nós.
Jesus exige uma decisão que nos permita viver satisfeitos com o que temos. Para tanto, devemos escolher o que é eterno e duradouro. E aí, já tomou a sua decisão? Ainda não? Vamos lá. 2 senhores. As ordens de ambos se cruzam ou se contradizem. Um servo não pode amar, observar e ser fiel a ambos como deveria, ou um ou outro. Reiterando a palavra mamon, uma palavra siríaca que significa ganho. Para alguns, seu ventre é seu mamon. Para outros, seu bem-estar físico, seu sono, suas diversões e seus passatempos. Para outros, as riquezas mundanas. Para outros, honras, louvores e aplausos de homens. Numa palavra, o ego é o mamon que não pode ser servido junto com Deus. Ele não diz que não devemos ou que não é permitido, mas que é impossível amar a ambos. Um é contrário ao outro. Aleluia, 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 aleluia. A mensagem aqui traz um entendimento, uma outra tradução por dinheiro. Um termo geral que significa os bens materiais. Não são necessariamente ganhos desonestos. Vale corroborar para este tipo de informação, tá? Há uma bela singeleza nos versículos 25 a 33. Faço recomendação na leitura, tá? Com seu apelo ao exemplo das aves do céu e dos lírios do campo para ilustrar o cuidado generoso de Deus para com todas as criaturas. Aqui, o que se proíbe é a ansiedade. Não andeis ansiosos, e não a provisão responsável das próprias necessidades e das necessidades de sua família. Deus oferece o alimento para as aves dos céus, mas ainda assim, elas têm de sair em busca dele. A base para a confiança dos discípulos, em contraste com a ansiedade dos gentios, está em reconhecer a Deus como Pai Celeste. Assim, a atitude adequada é colocar Deus em primeiro lugar e confiar nele para suprir nossas necessidades práticas. No mundo de hoje, alguns dos quais são discípulos cristãos, não têm suas necessidades completamente atendidas. Essa passagem não oferece uma resposta para esse problema, mas precisamos considerar como as provisões de Deus se relacionam com a utilização inadequada e incorreta daquilo que Ele nos tem provido. Irmão, eu não entendi. Entendeu sim, meu irmão. Olha só. O materialismo pode escravizar a vontade. Não podemos servir a 2 senhores ao mesmo tempo. Ou Jesus Cristo é o nosso Senhor, ou o dinheiro é o nosso Senhor. É uma questão de vontade. Se Deus concede riquezas e nós as usamos para a sua glória, então essas riquezas serão uma bênção. Mas, se desejamos enriquecer e vivemos com essa perspectiva, pagaremos um preço alto por essas riquezas. Irmão, ainda está muito confuso. Olha só. Em nenhum momento Jesus engrandeceu a pobreza ou criticou os meios legítimos de obter riquezas. Deus fez todas as coisas, inclusive o outro e outras preciosidades, e declarou que tudo o que fez era bom. Gênesis 1, versículo 31. O Senhor sabe que precisamos de certas coisas para viver, porém, o materialismo escraviza o coração. Mateus 6, versículos 19 a 21. A mente, versículos 22 e 23, e a vontade, que é o tema de hoje. Podemos ser algemados pelo dinheiro e pelos bens, mas devemos ser libertos e controlados pelo Espírito Santo. E chegamos ao final. E eu encerro o versículo do dia com o seguinte pensamento. Às vezes podemos ficar divididos em nossa adoração a Deus. A Bíblia afirma que há um só Deus, Deuteronômio 6, versículo 4, e que este Senhor não divide sua glória com ninguém, Isaías 42, versículo 8. É por isso que nós, cristãos, não temos imagens em nossos lares e não reverenciamos nenhum outro além do Senhor, mesmo entre os apóstolos e os heróis e heroínas da fé.
Eles aguardam a ressurreição e nada podem fazer por nós. Jesus ensinou que não podemos servir a dois senhores. Quem pode ser senhor em nossa vida? No contexto imediato do versículo, o dinheiro é considerado outro senhor. Mas, na vida prática, muitas coisas podem querer ocupar nosso coração, nossos sonhos pessoais, nossa vontade, as coisas do mundo, uma pessoa a quem devotamos respeito e muitos outros senhores que procuram roubar a nossa visão espiritual. E uma outra consideração também importante: a PEC na palavra servir é chave para este versículo. Não é pecado ter dinheiro e propriedades, como falei anteriormente, uma esposa e filhos, e uma casa ou lar. Contudo, não permita que essas posses controlem você. Aqui é o ponto-chave. Pelo contrário, torne-as servas e seja o mestre delas. Lembre-se do que se diz sobre indivíduos amáveis e generosos. Eles são senhores do seu dinheiro. O dinheiro não os controla como faz com o avarento egoísta que ignora a palavra e a vontade de Deus. Alguém assim prefere deter uma mão que serve a permitir que o dinheiro se vá. Esse tipo de avareza é a marca de indivíduos muquiranas, infantis e insensíveis, que não colocam os recursos em um bom uso e nem mesmo usufruem deles. São pessoas que ignoram os tesouros eternos por amor ao dinheiro. Eles procuram os seus próprios alvos egoístas e negligenciam a palavra de Deus, pensamento que podem voltar a ela em momento mais conveniente. Enquanto isso, lutam para conseguir tudo o que puderem, sem destinar um centavo para a obra de Deus. Se não são corrigidos, eles afundam cada vez mais na avareza e na inveja, distanciando-se da palavra de Deus. No final, seus corações estarão cheios de ceticismo e eles se tornarão inimigos de Deus. Portanto, Cristo falou severamente quando disse: odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Isto é o mesmo que dizer: o amor ao dinheiro torna as pessoas inimigas de Deus. Este é o resultado de servirmos às riquezas. Cristo também disse: pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Mateus 6, versículo 21. Nós corremos atrás do que amamos. Falamos sobre isso porque é onde estão nossos corações e pensamentos. E antes da nossa oração final, faça algumas perguntas chaves para a sua vida. Por que Jesus nos alerta sobre o nosso tesouro? Por que é tão importante decidirmos o que vamos buscar nesta vida? Porque aquilo que for o meu tesouro encherá o meu coração, ocupará a minha atenção e finalmente será o meu mestre. Há uma progressão inevitável. Aquilo que você pensou que ia servir a você, no final acaba dominando sua vida. O maior perigo talvez não reside no acúmulo dos bens que pensamos em possuir, e sim que sejamos possuídos pelos bens que tentamos acumular. O cristão só pode servir a um mestre, e quem tentar servir os dois acabará destruindo sua própria fé. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. O que é o tesouro? E quem é o possuído? Quem afinal é o mestre e quem é o servo? Serviremos um ou outro, mas só Deus é eterno. Então, é melhor servir a quem? Eu, irmão Márcio Lima, sirvo ao meu Deus justo, digno e fiel. Receba essas palavras em nome de Jesus. Oremos. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo. Quão maravilhoso é o seu plano, Senhor. Um só caminho, uma só verdade e um só Senhor. É exatamente o que nós precisamos no dia de hoje e sempre. Obrigado pelo seu Filho Jesus, que nos acompanha diariamente, suprindo as nossas necessidades diárias, nos protegendo, intercedendo por nós, protegendo nossas famílias, nossos amigos, parentes queridos, protegendo aqueles que estão enfermos nas UTIs da vida, lutando contra o câncer, contra a depressão, contra a ansiedade, síndrome do pânico, a diabetes, a radioquimioterapia, por aqueles que perderam seus parentes queridos, pelas crianças enfermas,
pelos moradores de rua, pelos anciãos que foram abandonados nos asilos abrigos. Que no dia de hoje sempre possamos ver a Ele somente e seguirmos apenas a Ele todos os nossos dias, Pai. Em nome de Jesus e na sua autoridade, oramos e agradecemos e enaltecemos para todos sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe esta mensagem, deixe seu like, seu comentário, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos recomende e compartilhe ao máximo. Até o próximo encontro, para a honra e a glória do Senhor.